Para você que está chegando agora, tá? Essa é a sexta aula, gente, a sexta aula já sobre mixer analógico. Nós estamos usando aqui uma mesinha da Behringer, a linha Zinix A2442, tá? Como base, mas na verdade qualquer mixer analógico que você tiver, tá? Assistindo essas aulas aqui, você com certeza se dará bem aí nesse processo. E digo mais para você, tá? Tem muita gente que tem mesas analógicas mais simplesinhas e quando vê as mesas com algumas funcionalidades a mais, como essa aqui, né? Começa a despertar, poxa, nem sabia que tinha isso no áudio e tudo mais. Aí o pessoal começa a aprender de verdade, né? Então, antes mesmo de trocar a mesa, pega firme aqui, assista o nosso curso gratuito, já estamos na aula 6 já, tá? Nas aulas, tá? 4 e 5, é claro que é importante assistir desde o começo, mas principalmente as aulas 4 e 5, que antecedem essa aula 6 aqui. Resumidamente, né, nós entendemos uma coisa aqui que muita gente até já sabe, né, isso aqui até muita gente já conhece, que são barramentos auxiliares, ou seja, você faz uma soma, né, tá escondidinho aqui na esquerda, né, só para ganhar espaço na tela, mas você soma tudo que vem de vários canais, né, faz uma soma, faz uma mixagem, tem um geral, né, dessa mixagem e você tem lá atrás da mesa chamada saída auxiliar, que a maioria do pessoal conhece como sendo uma saída só, né, para mandar para a caixa de som, para fone, né, só para retorno. E vocês aprenderam aqui comigo que não é, né, tem outras aplicações. E aí a gente fez uma revisão explicando direitinho, explicando essas aplicações, né? E nessa mesa nós temos então 4 barramentos auxiliares, 4 geral, né, para cada um desses barramentos. Então eu tenho 4 saídas auxiliares atrás da minha mesa. Só que você aprendeu também comigo os auxiliar returns, né? Então a maioria da turma só conhece os auxiliar sends, né? Os envios auxiliares, mas você tem também os retornos auxiliares, né? Olavo, então quer dizer que eu tenho interesse de mandar áudio para dentro da minha mesa por outra forma que não seja entrando pelos canais, né? Sim, então nós falamos sobre isso. Assiste a aula 4, a aula 5, né? Processamentos, efeitos externos, etc. Tá bom? E lá você entendeu comigo que você tem aqui, olha, 4 pares, né? Porque são estéreo, então você tem 4 pares aqui de entradas de linha, né? Obviamente sem processamento nenhum, sem equalizador, sem nada, porque você entende que você está trazendo um áudio pronto de fora, né? E cada um desse par estéreo, né, tem um geral aqui que você pode dosar o quanto que cada um desse par estéreo será mandado para o master da mesa. Então, importante aqui, isso é só uma revisão, esse pedacinho, mas importante. Entenda, então, que se você colocar qualquer fonte de áudio estéreo, por exemplo, né, aqui no auxiliar returns 1, pode ser mono também, né? Vocês já aprenderam isso comigo, mas enfim. Colocou uma fonte de áudio aqui, um processamento externo, um subsistema de áudio, né? Até mesmo um player, né, para você deixar tocando uma música no intervalo. Se essa música está bonitinha, uma música pronta, masterizada, seu sistema é todo alinhado, você não precisa necessariamente entrar por um canal da mesa, porque você praticamente não vai precisar equalizar isso aqui, né? Então tem uma fonte de áudio aqui com esse knob você ajusta, né, o quanto você quer que esse áudio aqui vá para a mix principal, para o master, né, da sua mesa, ok? Muito bem. Só que nós deixamos aqui, olha, alguns botões escondidos aqui na direita, né? Onde eu falei para vocês, olha, isso aqui nós vamos conversar mais tarde, né? Então vamos dar uma olhadinha nisso aí, então. Só, né, lembrando para quem ainda não conhece, não pegou isso, né? Essa mesa aqui em específico, embora seja uma mesa analógica, ela tem um processadorzinho de efeito interno, tá bom? Digital, onde automaticamente tudo que você mistura aqui no auxiliar 3 vai para dentro desse processador e a saída, né, desse áudio já processado, desse efeito, a propósito, né, saídas auxiliares da sua mesa são mono, né, a não ser que você associe elas, isso você faz facilmente no mixer digital, né, são mono, por isso eu representei com preto aqui, tá bom? Mas depois que você processou o áudio nessa câmerazinha de efeito, você tem um resultado, você tem um áudio resultante na saída dela estéreo, tá bom? E no caso dessa mesa, é como se ele estivesse usando aqui, né, o auxiliar returns 3. Então é como se ele ignorasse aquelas duas entradas físicas da mesa e trouxesse esse áudio aqui, né, para esse auxiliar returns 3. Aí eu pego e escolho quanto que eu quero colocar, né, dessa máquina de efeito no master da mesa, tá? E vocês aprenderam comigo também que se eu não quiser usar o efeito interno da mesa,
esse mesmo áudio que eu mixei aqui no barramento 3, ele continua indo internamente para a máquina de efeito, né, da mesa, mas eu posso ignorá-la e pegar essa cópia desse áudio e mandar para uma máquina de efeito externa, né? E essa máquina de efeito externo vai gerar aí um áudio estéreo para mim, pelo menos nesse caso, nesse efeito que eu estou usando, que é um hall, por exemplo, é um efeito de ambiência, reverberação, né? E esse efeito estéreo, a partir do momento, estéreo e externo, né, principalmente, a partir do momento que eu plugar aqui fisicamente no auxiliar Returns 3, a mesa ignora aquele áudio que estava vindo, né, da maquininha de efeito interna e passa a trazer esse efeito externo meu para mim, aqui nesse knob, de novo, para eu dosar o quanto eu quero dessa máquina de efeito sendo mandada na minha mix principal, beleza? Vamos limpar a tela aqui então, vamos para o tópico de hoje, né? Eu vou limpar um pouco a tela e nós vamos conversar primeiro, né? Nós vamos tratar um por um, cada um dos 4 auxiliar returns, mas vamos começar aqui, né, do número 1, do primeiro. Muita gente me perguntou lá, e esse outro knob aqui à direita, né? Já que a gente está falando do auxiliar returns 1, então vamos focar aqui na primeira linha. E esse outro knob aqui à direita, olha só que interessante, tá bom? Se você injetar um áudio mono aqui, esse áudio mono ele entra nesse knob, você dosa o quanto você quer mandar para o master. E esse áudio mono, ele é copiado, né? Ele vai igual, ele deixa de ser um estéreo, ele passa a ser um dual mono e ele vai igual para os dois lados ali para o LR da sua mesa. Você injetou um estéreo, né, que a gente representa aqui pelo azul e pelo vermelho, esquerda e direita, você dosa o quanto desse estéreo vai para o master da mesa e vai em estéreo de verdade. Agora olha só, esse knob da direita, ele vai somar esse LR que está entrando, tá? Esse LR que está entrando aqui no auxiliar returns 1, ele vai somar e criar um áudio mono. E esse áudio mono, olha só o que ele vai fazer. Ele vai encaminhar e vai mandar lá para o controle geral do auxiliar sends. Ih, Olavo, deu nó na minha cabeça agora. Calma aí que você vai aprender comigo, você vai ver que tem utilidade, tá, para essa aplicação aqui, é bem interessante, uma aplicação mais técnica. Entrou mono aqui, ele vai pegar esse mono e vai seguir com esse mono para frente. Entrou estéreo, ele vai somar esse LR, tá bom? Sem cancelamento de fase nem nada, vai fazer da forma correta, vai somar, vai virar mono e ele vai seguir com isso para frente. Onde é esse para frente? Vamos rever? Olha só que interessante. Lembra aqui nessa primeira carreira, né, do barramento auxiliar 1, onde você pegava um pouquinho de cada canal, né, mixava, e aí você tinha um geralzão e você mandava aqui, por exemplo, né, para esse auxiliar send, para esse envio auxiliar, você enviava para uma caixa de retorno. Por exemplo, podia até ter desenhado uma caixa de retorno, esqueci, né? Pois bem, além dessa mistura que você fez estar saindo nessa caixa de retorno, tudo que entrou nesse retorno de auxiliar, você está controlando, você está dosando o quanto você quer, através desse knob aqui da direita, além de misturar o LR e transformar em mono, e está trazendo aqui, somando com a mistura independente que você fez de cada canal, e mandando também para essa mesma caixa de retorno que está na saída auxiliar 1. Olavo, acho que eu entendi. Me dá um exemplo para eu entender melhor? Ok, vamos supor que você tem aqui, né, nessa primeira carreira, você somou um pouquinho de cada instrumento, um pouquinho de cada microfone, por exemplo, né? Você está mandando isso aqui para esse geralzão, só que você também está somando com o áudio que você injetou aqui atrás, né? No auxiliar returns. E o que você pode ter injetado aqui, por exemplo? Sei lá. De repente, né, não é comum fazer isso por aqui, geralmente se faz por um canal da mesa, mas você pode sem problema nenhum, né, o seu sistema está alinhado, está bonitinho, você tem uma música pronta, masterizada, é um playback, né, bonitinho, normatizado, masterizado, quase que você não vai ter que equalizar ele, né? Você pode, por exemplo, tá, inserir uma música estéreo aqui, essa música estéreo você pode dosar
o quanto você quer mandar no master para somar com a mix principal, mas essa música estéreo também pode ser transformada em mono, juntar com toda essa mix dos microfones, dos instrumentos, tá bom? E você dosar esse geralzão para mandar isso para uma caixa de retorno para o pessoal. Então entendam que esse exemplo que eu dei agora é como se essa entrada auxiliar aqui, ou esse retorno auxiliar, funcionasse quase como que um canalzinho a mais na mesa, né? Onde o que entra nele, além de mandar para o master, né? Eu posso também juntar com o retorno aqui do pessoal, tá? Só que é um canalzinho simples, né? Ele tem uma entrada de linha, né? Então ele não tem um pré, não dá para plugar um microfone, por exemplo, não tem phantom power nem nada, né? Ele não tem equalização, não tem compressão nem nada, mas enfim, qualquer fonte de áudio que você quiser injetar aqui para somar com esse barramento auxiliar e mandar para essa caixa, você pode fazer. Olavo, poderia ser um clique, por exemplo? Poderia, né? Se essa saída auxiliar 1, ela não é uma caixa, e sim ela é um conjunto, né, de amplificadores de fone, né? Quem perdeu as aulas aí do PowerPlay H8000, eu posso pegar essa saída, mandar ali para o PowerPlay 8000, né, e copiar nos 8 módulos dele para sair para 8 músicos, por exemplo, né? E se aqui não está numa caixa de piso, né, e sim para um HA8000 e está no ouvido do pessoal, então só os músicos estão ouvindo, né? O público não ouve. Ora, eu posso pegar toda essa mistura, toda essa mistura da banda inteira, mais um clique que eu vou injetar, né, ou uma voz guia que eu vou injetar aqui nessa entrada da mesa. Aí eu não mando nada para o PA, olha só, eu fecho esse knob, então essa voz guia ou esse clique, né, não vai para o PA, porém eu abro aqui, olha, e somo com a própria mix da banda para ir, por exemplo, para o fone de ouvido dos meus músicos. Olha só que interessante. Então você falou, opa, já vi vantagem. O clique, a voz guia, né, que é uma coisa simples, não preciso timbrar, tratar nem nada. Eu economizei um canal da mesa para trazer, né, esse áudio, não jogar no master da mesa, mas fazer ele chegar aqui, olha, e ser encaminhado junto com esse barramento, né, para os fones dos meus músicos, tá bom? Então, são N aplicações que você pode fazer. O que acontece, então, se eu for analisar agora o Auxiliar Returns 2, né? Muito bem, então você já sabe que você tem mais 2 entradas aqui, que pode ser usada como mono ou como estéreo. E todo o áudio que você injetar aqui, assim como, né, A1, ele chega aqui e eu tenho um knob que eu doso o quanto desse áudio, mono ou estéreo, eu quero que vá, né, injetado direto no master da minha mesa, perfeito. E também eu tenho esse recurso, tá, de pegar esse áudio, inclusive se ele for estéreo, ele soma e transforma em mono, e ajustar aqui nesse knob, igual eu fiz no primeiro Auxiliar Returns, né? Eu faço aqui no segundo, e escolho quanto desse áudio, olha só, eu quero trazer agora para o barramento auxiliar 2. Então, o que eu colocar aqui no retorno auxiliar 2, eu consigo ter um controle de quanto eu realimento ele lá na saída auxiliar 2. Aqui fica só uma coisa importante para você entender, né? No 1, eu consigo mandar áudio para o barramento auxiliar 1. No 2, eu consigo mandar áudio para o barramento auxiliar 2. Eu não consigo o que eu recebo no 1 mandar para o 2, o que eu recebo no 2, não. Por esse método, né, utilizando esses recursos, não. Mas também já está anotado aqui, também já tem aula extra lá para você, de repente, falar, opa, mas e se o que eu estou recebendo aqui, né, no retorno auxiliar 1, eu quisesse não só mandar para somar aqui na saída auxiliar 1, e se eu quisesse somar na saída auxiliar 2 também? Também tem como fazer, né? Usando outras pontes, não são gambiarras, são recursos normais que sempre se utilizou no áudio analógico e até no digital, só que no digital a gente faz isso clicando na tela, né? No analógico você utilizava através de cabos, né? Fazendo a ponte, fazendo esse bridge aí, tá bom? Beleza. Entenderam então como é que funciona Auxiliar Returns 1 e 2, como é que funciona esses 2 knobs aqui da direita, né?
que até então, né, muita gente não fazia nem ideia de para que servia isso. Beleza, tá aí a aplicação. Lembrando uma coisa importante. Esse áudio que entrou aqui, o quanto você manda para o master e o quanto você manda lá para os auxiliares, né, é independente. Então esse áudio que entrou, como eu falei, uma voz guia, um clique, você pode mandar nada para o master e mandar só lá para os auxiliares. Outra coisa importante, vocês estão vendo que essa realimentação ela acontece antes desse knob geral, tá certo? Quer dizer que aquela história, né, de eu estar trazendo até um retorno de máquina de efeito de fora, jogar o efeito no master e jogar o efeito também aqui para ser somado, né, com essa mix para ir para o fone do pessoal, por exemplo, se eu pego esse geralzão e baixo ou aumento, né, porque eu quero aumentar e diminuir esse volume geral desse retorno aqui, essa entrada, essa realimentação, ela está aqui. Tá antes desse geral, tá? Então isso é legal, né? Ele é proporcional, ele realmente se junta com essa mix que vem aqui dos canais, né? Antes desse geral do auxiliar, tá bom? Isso é importante. Vamos agora aqui para o retorno auxiliar 3 e retorno auxiliar 4? Então vamos lá. Vamos dar mais uma limpadinha na tela aqui. Muito bem, vamos falar agora então do retorno auxiliar 3, que é um pouquinho diferente, né? Você já entendeu que se eu não plugar nada... Eu já entendi, Olavo? Quando que você falou isso? Nas aulas anteriores, principalmente o episódio 4 e 5. Você já entendeu que se eu não plugar nada aqui fisicamente, o áudio daquela maquininha de efeito interno da mesa é que vai aparecer aqui. Mas vamos deixá-la um pouquinho de lado e vamos tratar como se fosse, né, os outros, o 1 e o 2. Digamos que eu plugue então uma fonte de áudio externa aqui, né? Como eu falei para vocês, um player, agora há pouco eu dei exemplo de voz guia, de clique, pluguei aqui. Qual é o caminho do áudio agora nesse auxiliar, retorno auxiliar 3? Vamos lá. Você já sabe então que com esse knob eu consigo dosar o quanto desse barramento ou desse retorno auxiliar vai para o master da mesa. Tanto é que se for o sinalzinho da minha máquina de efeito interna, é aqui que eu abro esse efeito na mix principal da mesa. E se for uma máquina de efeito externa também, ao plugar aqui ela ignora a máquina interna e continua sendo aqui que eu abro o quanto que eu quero que esse áudio vá para o master da mesa. Porém, nesse caso aqui não existe esse knob da direita igual tinha no 1 e no 2, para que eu pegue esse mesmo sinal, some e faça uma realimentação aqui, por exemplo, no barramento auxiliar 3. Não tem, ok? Por que, Olavo? Porque sim, porque o fabricante escolheu assim, né? E vocês vão entender no futuro que realmente, né, são aplicações diferentes, né? Então ele já deu aí de lambuja para a gente esse retorno, essa função, esse recurso, né? Aqui na 1 e na 2 e a 3, né, que inclusive é usado internamente para efeito também, ele surgiu com outra proposta. Ok, então vamos entender a proposta do fabricante, né? Esse botão, onde está aqui meu apontador laser aqui em cima, né? Quando ele está solto, que é o padrão da mesa, está escrito ali man. Então é justamente nesse caso que o áudio vem para o master da mesa. Porém, se eu pressiono esse botão, a legenda diz to sub. Quer dizer que esse áudio vai deixar de ser enviado para o master da mesa direto e vai para os subgrupos. Olavo, o que é subgrupo mesmo? Aqui, ó, logo à esquerda, né, do master dessa mesa tem lá os subgrupos 1, 2, 3, 4. Aí você vai ter que voltar antes da aula 4. Você vai ter que ir lá no comecinho mesmo, talvez na aula 2 e 3, que eu ensinei, né? O que são subgrupos, como que funciona, como é que eu pego a mix principal da mesa, passo por subgrupos, né? Mas olha só então, esses são os subgrupos, que está ali do ladinho do master da mesa. E ao pressionar esse botão, olha só, o áudio deixa de ser enviado. Então esse áudio aqui, né? Eu ajusto o volume dele, mas ele deixa de ser enviado direto para o master da mesa e ele passa para esse outro botão da direita, onde eu tenho mais uma opção. Se ele estiver solto por padrão, esse áudio estéreo salta e entra aqui, olha, nos subgrupos 1 e 2.
Já se eu pressionar esse botão da direita, né, o áudio ele vem aqui para os subgrupos 3 e 4. Então olha aqui, com esse conjunto de botões eu posso mandar esse áudio direto para o master, para o par de subgrupos 1 e 2 ou para o par de subgrupos 3 e 4. Olavo, o que eu faria com esse áudio, né, que está chegando de fora, que eu estou passando por esse knob para controlar o volume dele, e o que eu faria não mandando direto para o master da mesa, e sim para subgrupos, né? Por exemplo, aí você vai ter que começar agora a juntar as coisas, né? Se você entendeu direitinho na aula de subgrupo, né? Você pode pegar um conjunto de vocais, por exemplo, todos os microfones da mesa, jogar num subgrupo, ou um conjunto de microfones da bateria, jogar num subgrupo, para você ter um geral aqui dos vocais, um geral da bateria, né? Se isso aqui está sendo usado para efeito, né? Se ao invés de eu mandar esse efeito direto para o master e eu mandar para o subgrupo, eu estou somando, né, com aquele subgrupo de bateria, com aquele subgrupo de voz. Então, se esse é um efeito que eu estou querendo aplicar nas vozes, por que não, né, somar esse efeito no subgrupo das vozes apenas, né? E depois o meu subgrupo vai encaminhar isso para o master da mesa. Quer dizer, se eu baixar o subgrupo de vozes, eu não só baixo, né, todas as vozes que estão chegando nele, mas também esse efeito que foi destinado só para as vozes. É uma aplicação, né? O que mais? Subgrupo, né? Vocês vão ver mais para frente, nós vamos mostrar algumas aplicações. Quando um subgrupo recebe, né, um conjunto de canais da mesa, não serve só para fazer como mostrei na aula 2 ou 3, né, pressionando essas chavinhas, o subgrupo encaminha para o master da mesa. Não. De repente tem alguns áudios na mesa, né, que chegam num subgrupo e eu mando não só para o master, mas eu tenho isso disponível lá atrás da mesa também, né? Eu tenho saídas de subgrupo na mesa. Ou eu não quero, tudo que vem para esse subgrupo, eu não quero somar no master da mesa, eu só quero ter disponível atrás da mesa para algum propósito, que eu não vou entrar nisso agora para não mexer muito com a cabeça de vocês, né? Então, de repente, né, o fato de eu usar um par de subgrupo pode ser mais para eu ter um controle mais interessante, né? Simplesmente para eu ter um fader, para eu ter um deslizante lá. Ao invés de eu ficar controlando esse retorno de efeito aqui nesse knobzinho, né, e mandar direto para o master da mesa, eu passo por um par de subgrupo, que está sobrando lá, e desse subgrupo eu encaminho, né, através desses botões para o master, por exemplo. Aí eu passo a ter o meu retorno de máquina de efeito, olha que legal, ali na mão, mais na mão, né? É uma aplicação também, tá? Então veja que tem N aplicações para isso e toda vez, então, que você usar o retorno auxiliar 3, você continua tendo esse volume geral, pode mandar direto para o master ou pode passar pelos subgrupos 1 e 2 ou pelos subgrupos 3 e 4, tá bom? Vamos seguir? Vamos lá, vamos entender agora o que acontece para terminar com o retorno auxiliar 4. Então vamos dar mais uma mexidinha na nossa tela aqui. Beleza, agora vamos lá. Quando eu pego o retorno auxiliar 4, de novo, você já sabe, né? Nós já vimos em outras aulas que eu tenho um geralzão, um volume geralzão, e que, por padrão, eu pego esse áudio e encaminho direto também para o master da minha mesa, né? Até isso você já sabia. Só que, de novo, eu tenho um botão aqui agora. E aí, Olavo, o que esse botão faz para mim? Muito bem. Esse botão, normalmente, ele deveria estar solto, né? Para esse áudio que entrou aqui, eu ajustar o quanto eu quero mandar direto para o master da mesa. Porém, se eu pressiono esse botão, está escrito nele aqui, fones /control room only, ou seja, mande somente para os fones e para as caixas de monitor de referência, né? Conhecida como control room. Já posso até falar um pouquinho mais sobre isso, embora já comentei nas primeiras aulas, né? Olavo, onde é que fica isso, né? Se você olhar no painelzinho da mesa, um pouquinho mais para cima, né, do master, você encontra lá um conjunto de botões que você seleciona, né, o que vai para o seu fone de monitoramento. Outro assunto aqui, tem gente que há tantos anos usa a mesa de som e não põe o foninho, né, para fazer monitoramento técnico, para entender o que está acontecendo nos canais, monitorar só a saída da máquina de efeito, por exemplo, tal.
Não é que é para você mixar de fone. Você vai mixar sem fone, ouvindo o que está saindo no PA, para você fazer um bom trabalho, entregar, né, aquilo que você quer realmente para o público. Mas você usa o fone para solar, né, e ouvir certas coisas na mesa, né, para você tomar suas decisões, tá? E aqui é o volume geral desse fone, tá bom? Então, tudo que eu mandar, né, para esse conjuntinho aqui, eu ajusto o volume. E eu tenho nessa mesa 2 saídas, né, para fone de monitoramento estéreo. É igual, tá? O que você plugar uma, você plugou na outra. Então pode estar eu mais um colega do lado aqui. Saída já amplificada. Nesse caso você não precisa passar por um amplificador de fone, ao contrário das saídas auxiliares, que se for usar para retorno de músico, tem que passar por um amplificador de fone, porque é tudo saída de linha. Aqui, né, essas 2 saídas que ficam um pouquinho mais para a parte de cima da mesa, né? Está escrito fones A e B. São cópias e são saídas já amplificadas. Então, tudo que eu mando para esse kit de monitoramento da mesa, eu vou abrindo o volume aqui, vai saindo nesses fones. E atrás da mesa, também mostrei lá nas primeiras aulas, eu tenho 2 tomadas, né? P10, uma escrito L, outra R. Ou seja, eu tenho independente o LR escrito Control Room, né? Ou controle da sala, né? Ou áudio de controle, de monitoramento da sala. Então, como eu tenho aqui os meus 2 monitores de referência, são essas 2 caixas, né, minhas, que são monitores de referência, tem uma resposta mais flat, né, mais padrão. Eu jogo esse LR nas minhas caixas e toda vez que eu solar alguma coisa, eu não preciso necessariamente estar com um fone, né, para ouvir esse solo no fone. Tudo que vai para fones na mesa, tá? Nessa mesa, vai para o Control Room também. Então, quando eu falei em monitoramento na mesa, tanto o fone, com essa saída já amplificada, como Control Room, sai nessas minhas caixas de monitoramento, beleza? E é isso que esse botão vai fazer. Então, se eu injetei algum áudio lá fora que eu quero trazer para dentro da mesa, se o botão está solto, já está sendo mandado já direto para o master da mesa, para somar com o resto, né? Agora, se eu pressiono ele deixa de sair no master da mesa e vem só para os fones ou para o Control Room. Então isso serve para quê, né? Vamos supor que isso aqui seja uma música de espera, né? Então, de repente, eu tenho um subsistema de áudio ali, onde eu tenho toda a banda na minha mesa e nos intervalos do evento, né? Eu simplesmente quero fazer o quê, né? Eu baixo lá os subgrupos, ou seja, eu corto, né, toda a mix da minha mesa, nada disso mais vem para o master da mesa, mas eu mantenho o master aberto e aí eu boto um player, né, tocando uma música de fundo, entrando estéreo aqui. Aqui eu ajusto o volume, só que antes eu venho aqui e no fone, né, ou nas minhas caixas de monitoramento, no caso do evento, provavelmente será no fone, escuto, a música está saindo, não está saindo, é essa música que eu queria mesmo? Né? Abaixo esse volume aqui, faço, né, o chaveamento desse botão para esse áudio ir para o master da mesa, aí eu começo a abrir esse volume, pronto, só essa mídia de fora que vai entrar e vai para o master da mesa. O resto, né, não vai aparecer porque eu joguei tudo em subgrupo, por exemplo, né, e fechei os subgrupos, ou ainda dei mute em todos os canais. Tá? Então, é uma aplicação, por exemplo, né, para você utilizar aqui esse retorno auxiliar 4, onde você tem simplesmente esse botão que você seleciona. Vai para o master da mesa, né? Ou não, só fica aqui no monitoramento. Ainda você pode usar isso aqui, né, para alguns sistemas de comunicação interna, né? Às vezes no seu evento você tem alguns sistemas que conversa, a equipe técnica conversa mesmo. Não estou falando de microfone talkback, não, tá? É câmera, é contra-regra, é mestre de cerimônia, tá? Conversando num sistema, num intercomunicador. E esses intercomunicadores têm saídas de áudio, né? No padrão de sistemas de áudio, onde você pode integrar, você pode ter uma cópia desse som aqui, né? Então isso está entrando na sua mesa, por exemplo, e a princípio você está jogando para o mesmo fone que você faz monitoramento técnico, você está ouvindo o intercom da equipe. E até se alguém precisar dar um recado para o público, né? Atenção, usuário do carro tal, que está na porta, placa tal, não é isso? Ele pode vir para você, de repente ele vem aqui, você abre, né, solta esse botão, abre no master da mesa, né, no intervalo, solta o volume do próprio intercom, sistema intercom que eles estão utilizando, sem precisar de um microfone num canal da mesa, você pode, por exemplo, soltar esse som no PA. Gente, Olavo, só uma curiosidade, tem um botãozinho quietinho no canto aí, né, escrito solo e inclusive um LEDzinho vermelho. Para que serve isso aí, né?
Isso aqui, na verdade, não faz parte, né, desse assunto específico hoje, mas é claro, né, já vamos falar dele que, falando de fone, falando de monitoramento técnico, né, toda vez que você pressiona esse botão solo, esse LEDzinho vermelho acende, indicando que esse botão solo está pressionado. E na mesa de som, toda vez que você sola alguma coisa, essa alguma coisa vai direto para o fone de monitoramento técnico ou para as caixas, né, de monitoramento técnico aqui, conhecidas como Control Room, né? Então, você pode selecionar, por exemplo, que nos seus fones ou no seu monitoramento técnico, né, saia o tempo todo uma cópia do master da mesa, né, através desse botão. Mas se você solar alguma coisa, tudo que está no fone ou nessas caixas some e vem só aquilo que você está solando, ou aqueles canais ou aqueles elementos que você está solando. E solo não acontece só nos canais. Tem muita gente que acha que você só pode solar canal, né? Mas não, olha aqui, ó. Se eu clicar nesse botão solo, tudo que estiver entrando aqui, olha, tudo que estiver entrando nesses quatro retornos auxiliares são somados e vem para o meu fone. Então, se eu quiser monitorar qualquer uma dessas 4 entradas, só não dá para monitorar separado, mas os 4 sons que estiverem entrando nessas 4 entradas, tá? Ao solar, eles são mandados com exclusividade do meu fone. Então, aquele clique, aquela voz guia, aquele retorno de efeito que você trouxe aqui fora, você pode solar para ouvir no fone se realmente está chegando. Já nos envios auxiliares, eu já ensinei para você, olha, tem solo separado. Então, se você sola, por exemplo, só esse primeiro botão, sola só o barramento auxiliar 1, você escuta no seu fone a mesma coisa que você está mandando na saída auxiliar 1. Então, se isso vai para uma caixa de retorno de piso lá no palco, né? Ao solar esse barramento 1, você tem no seu fone a mesma coisa que está lá na frente para o músico. Ah, não é uma caixa de piso, isso vai para um amplificador de fone e está indo para o fone de um ou mais músicos. Ok, ao solar isso aqui, no seu fone técnico aqui da mesa, você tem a mesma coisa que o seu músico está ouvindo lá. Então, se você pegar, por exemplo, um celular, um tablet, um computador, qualquer fonte que você queira gerar o clique, por exemplo, vamos lá, celular, aplicativo de áudio no celular, aplicativo de clique no celular, tá? O celular, você vai ter que ter um cabinho P2 para pegar esse estéreo do celular e abrir em 2 P10 para você conectar numa entrada dessa aqui, tá bom? Aí você vai pegar esse áudio do celular, baixa ele ali para uns 80% do volume, solta o seu clique e o clique vai entrar ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, depende de onde você injetar, né? E aí você dá a direção que você quer. Ah, vai mandar no 1 e 2? Você não vai mandar esse clique, né, para o master, mas você vai mandar esse clique para ser somado aqui só com a turma que está no auxiliar 1, tá certo? Enfim, é sinal de linha, pode injetar esse cara aqui, ou ainda que seja um sinal com amplificação baixa, como é o caso do que sai de um celular, de um tablet ou de um computador, abaixa um pouco o volume para não saturar essa entrada, né? Põe ali 75%, 80% do volume, injeta aqui e pode fazer o uso dessa entrada externa assim, tá bom? Grande abraço para vocês, gente, até a próxima então. Estúdio Fonte, como vocês já sabem, ensinar é aprender. Até a próxima!